noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar início ao trabalho de hoje. Peço que todos fechem seus olhos. Nesse momento, possamos visualizar Jesus de braços abertos, nos recebendo aqui, nessa santa casa de oração. Agradecendo pelo dia de hoje, agradecendo por tudo que fizemos, por toda a proteção que recebemos e permitiu que todos aqui chegassem para receber tudo aquilo que precisa. Que os trabalhos de hoje possam levar todos os nossos irmãos encarnados, desencarnados, por todo o planeta Terra, auxiliar as equipes, as demais equipes de amparo, de socorro, onde quer que esteja, no auxílio dos nossos irmãos. Agradecemos a irmã Anastácia pelo acolhimento, pelo carinho, as equipes do centro. Possamos aqui então, no dia de hoje, nessa noite, com os trabalhos, com a direção, com o Evangelho, com os passos, possamos começar a nossa caminhada ou continuar a nossa caminhada em busca de sermos melhores para nós mesmos, melhores para os nossos irmãos. Que todo aprendizado, toda energia faça diferença em cada um de nós, para que nós também possamos fazer a diferença. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, então nós vamos começar os trabalhos. A gente só pede, sempre lembra, né, para desligar o celular, ou deixar o celular no modo mudo, né, ou no modo vibratório, né, para não atrapalhar, né, a gente está concentrado, a espiritualidade também, né, então a gente sempre lembra, né, vamos permanecer conectados com a espiritualidade. Boa noite a todos. Boa noite também à espiritualidade amiga, que nos recebe, possamos ter ainda uma noite de muita luz, de muito aprendizado, né? Muito trabalho no bem. Que nós possamos cada um receber aquilo que viemos buscar, aquilo que nós necessitamos. Tem alguém vindo pela primeira vez? Você não é? Sejam bem-vindos, bem-vindos. Meu nome é Augusto e a gente sempre tem feito, né, essa preleção com o livro Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Esse livro chama-se Pão Nosso, né, como uma alusão ao alimento, mas o alimento que vai nutrir o nosso espírito através das lições evangélicas. Então, Emmanuel ele pega algumas passagens dos evangelhos e trabalha
esses temas à luz da doutrina espírita. E nós, né, tentamos trazer de maneira mais clara, trabalhando junto aqui a obra para o nosso entendimento e o mais importante, para que consigamos colocar isso em prática, que é a verdadeira razão de estarmos aqui, né? É muito importante o passe, a água fluidificada, né? Sairmos daqui leves, mas o grande ponto-chave, a transformação moral, o entendimento, a mudança interior que nós podemos estar realizando uma vez que estamos aprendendo um pouquinho mais do que o nosso Mestre Jesus ensinou. Então, esse texto de hoje ele vai ter muito a ver com isso que eu estou falando, com nós termos Jesus e seus ensinamentos como os moldes para as nossas vidas. Então, o título de hoje é Manifestações Espirituais, capítulo 162. Então, para quem quiser ver os anteriores, nós temos no nosso canal do YouTube, Centro Espírita Irmã Anastácia, né? Para quem quiser acompanhar. E o título ele já diz muito daquilo que nós vamos encontrar. O que são manifestações espirituais? O que é uma manifestação espiritual? A grosso modo, uma manifestação dos espíritos, né? No centro, no meio espírita, nós falamos muito a respeito de mediunidade, né? Que é essa sensibilidade da parte espiritual e a conexão entre o invisível, entre o plano espiritual e nós aqui que estamos encarnados, né? Então, manifestações espirituais muitas vezes são manifestações dos espíritos e nós podemos ter contato, ciência, né? Que tipo de manifestação? Alguém já vivenciou algum tipo de manifestação espiritual? Só levanta a mão se alguém já ouviu, já viu, já sentiu, já ouviu uma batida, já ouviu uma voz. Quem já ouviu? Eu já. Alguém já buscou uma casa espírita por causa de uma manifestação espiritual? Né? Então, na verdade, assim, nós muitas vezes não temos ainda entendimento para entender que aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que está acontecendo é uma manifestação espiritual. Outras são claras, não tem como se negar, mas muitas delas são às vezes imperceptíveis ou na verdade nós não reparamos. Então, por exemplo, eu sou médium intuitivo. O que é isso? O espírito não vai chegar para mim e vai falar: Augusto, é isso, é isso, é isso. Você vai lá, se dispõe, né? Limpa, esvazia seus pensamentos e vai vir aquela ideia na sua cabeça, mas como você vai filtrar se é sua ou se não é? Né? Então, às vezes você está bem, está super contente, aí de repente você fala: nossa, eu estou triste. Ou estou com raiva, ou vê um sentimento que, opa, isso não é meu, não aconteceu nada para eu estar sentindo alguma coisa. Né? Uma batida, estralou alguma coisa, tudo bem, isso é normal, mas muitas vezes não é somente o estralo dos materiais. Existiu, lembra lá na época, quando as primeiras manifestações espirituais, primeiras não, né? Que começou a parte, vamos dizer assim, dos espíritos de forma mais acentuada para trazer, né, a mensagem mesmo, depois iniciou-se o espiritismo. Foi lá as irmãs Fox, né, batendo nas paredes lá nos Estados Unidos, né, até que as batidas elas foram codificando aquilo e vendo que tinha um significado, uma mensagem por trás daquilo, que veio a ser uma comunicação de um caixeiro viajante lá que havia falecido naquela casa. Então foi um dos primeiros relatos dessa comunicação do plano espiritual com o plano físico. Porém, essa manifestação ela sempre houve. Né? Lembremos das pitonisas, dos adivinhadores, dos irmãos dos sacerdotes, quem eram? Dos xamãs. Em todas as épocas da humanidade sempre houveram pessoas com uma sensibilidade, recebendo uma mensagem, estando em contato com essas manifestações. Só que de maneira mais clara, né, entendendo como se dá esse sistema, como se manifestam, como se apresentam as coisas, nós tivemos aí, não tanto tempo, com o advento do Espiritismo. Mas então Kardec que sabia tudo? Não. Foram os próprios espíritos que, através de médiuns, de pessoas capacitadas, né,
de Kardec organizando essas informações que vieram trazer para nós a sistemática de como acontece. Mas ao longo de todos os tempos houveram manifestações. E essa passagem que Emmanuel trabalha, ela vem de Paulo, de uma das cartas de Paulo, né? Paulo de Tarso, né, que era um fariseu e se transformou ali com Jesus num dos seus grandes ou um dos maiores divulgadores do cristianismo. Então, Paulo, numa das suas cartas, na primeira epístola aos Coríntios, ele vai meio que trazer ali orientações sobre uma reunião mediúnica, que não tinha esse nome de reunião mediúnica. Eles falavam aos dons, né? E ele fala, entre outros termos ali, né, sobre essas manifestações, ele fala sobre uma diversidade de dons, bem como de ministérios, de trabalhos, que estão sob o comando de Deus, né? O Senhor está operando ali, né? Coordenando todos os trabalhos que nós temos através dos dons que nos são conferidos. E são uma variedade de dons. Então, lá na época ele usava como dons, né? Falava como dons. Então ele coloca aqui, ó, isso aqui não está no texto, mas eu trouxe a passagem esse pedacinho da carta, porque é interessante a gente entender o que ele estava querendo dizer. Então ele fala, porque a uns pelo Espírito, vamos entender, né? Pelo Espírito, que pode ser, simplificando, pode ser o Espírito que está ali ao lado, pode ser pelo Espírito, que é a potencialidade do nosso Espírito, né? É dada a palavra de sabedoria. A outros, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outros a palavra de fé, a outros dons de curar, a outros de operar, né, maravilhas. Outros dons de discernir os espíritos, de falar numa variedade de língua. Lembra do episódio de Pentecostes, né, onde as pessoas que estavam lá falaram em línguas? O que é falar em línguas? Às vezes dialetos mortos de origem daquelas pessoas, elas falavam esses dialetos sem conhecê-los, né? Existem outros que têm o dom de interpretar línguas, né? Então cada um desempenhando esse trabalho, né, esse dom que lhes foi conferido, aqueles que foram convidados a exercer, né, quem nos deu esse dom? Deus, a espiritualidade, o programa encarnatório de cada um de nós, né? E aí ele faz uma analogia que esses dons é como se fosse assim, um corpo, né? O que seria de um corpo se só tivesse coração? Se não tivesse o pulmão, se não tivesse os outros órgãos, se não tivesse as mãos, se não tivesse... Então ele fala assim, para que haja um funcionamento perfeito, é preciso várias vertentes. É preciso cada um trabalhar naquilo que lhe foi conferido, naquilo que lhe foi dado. Então vamos falar num exemplo prático da parte mediúnica dentro de uma casa espírita. Então ali numa estrutura básica de uma reunião mediúnica a gente tem sustentador, a gente tem a pessoa que conversa com o espírito, a gente tem o médium que dá a comunicação, né? Tem ali o vidente que às vezes faz a vidência daquela situação. Se às vezes você não tiver o sustentador para estar vibrando, orando e sustentando aquele trabalho, às vezes um trabalho não acontece. Ah, mas eu não estou dando a comunicação, mas sem o sustentador não acontece a comunicação. Falar, o palestrante que vem fazer quem é importante na casa. Mas se não tiver a pessoa que organizou o salão, a pessoa que recepciona, a pessoa que veio aqui limpar, a pessoa que está ali nos bastidores acertando a parte das contas. Então todo mundo tem um trabalho e sem o trabalho de cada um, né, às vezes o todo não acontece. E isso acontece na manifestação. Nas manifestações, cada um tem um dom. Um pode ter a evidência, o outro pode, como ele coloca aqui, ter o dom de curar. Outro pode ter o dom de profetizar. Então existiram e existem diversas aplicações, graus, sensibilidades, né? Nós estudamos às terças-feiras o livro dos médiuns. Por quê? Para aprender um pouquinho daquilo que foi sistematizado para nós, para que nós entendamos aquilo que acontece com a gente não somente os médiuns, nós espíritos, porque todos nós temos um grau de mediunidade maior ou menor. E às vezes aqueles que não ergueram a mão no primeiro momento, ou por vergonha, ou por ainda não se conhecer,
por ainda não parar para sentir e conseguir discernir essas manifestações. Então esse título, esse capítulo, ele vai trazer justamente isso, né? As manifestações que estão presentes, né? Todos nós temos a possibilidade de estarmos sentindo, vivenciando, às vezes até trabalhando com isso num âmbito, vamos dizer assim, cada um com o seu entendimento, porém aqui ele vai regular isso. Ele vai trazer a utilidade. Paulo fala muito nesse trecho do texto dele, da utilidade da manifestação. Porque eu posso ser um médium. Existe um médium espírita, existe um médium evangélico, existe um médium ateu. Eu posso pegar esse contato que eu tenho com a espiritualidade e me beneficiar disso para falar, olha, eu vou dar uma comunicação para você, seu Ferrari, mas você vai ter que pagar para eu te contar alguma coisa. Qual a utilidade que eu estou fazendo da minha mediunidade? Meu enriquecimento e beneficiamento pessoal. Então aqui a utilidade está sendo distorcida. Então ele vai trazer para nós a real e o real valor dessas manifestações para nós hoje. E o centro espírita ele é muito claro. Foi aquela primeira coisa que eu falei com vocês. Que não adianta nada nós estarmos aqui realizando sessões mediúnicas, fenômenos de materializações. Centro Espírita Irmã Anastácia, você pode vir aqui depois às 9h30 que nós vamos começar a materializar espíritos. Todos vão ter a possibilidade de vê-los. O que vai virar isso aqui? Circo. Porque nós vamos vir aqui para ver espírito materializado com que utilidade? Para que está servindo isso? A doação de cada um de nós, o tempo que nós estamos nos colocando aqui à disposição, para falar, olha, vimos os espíritos lá. Houve momentos que foram necessários esse tipo de mediunidades de efeitos físicos. Por quê? Porque era um momento que os espíritos estavam se fazendo serem vistos, né? Para falar, olha, nós existimos. Só que hoje a gente não precisa mais disso. Hoje já está entendido que há espíritos, como funciona tudo isso. Então, uma vez que se for ter algum tipo de trabalho mediúnico aqui, ele vai ser modulado por quem? Por Jesus. Se não tiver utilidade, se não tiver caridade, se não tiver amor, não tem por que a gente estar utilizando a mediunidade. Cada um segue sua vida e vai gastar o tempo como bem quiser em casa, com os amigos, com a família. Ninguém... Como diz a irmã Anastácia, a gente não vem de onde vem para perder o tempo ou para fazer vocês perderem o tempo de vocês. Então é utilizar o recurso que nos foi concedido por Deus para quê? Para desenvolver quem? Nós e o próximo. Qual que é a premissa que o Espiritismo nos ensina para a nossa salvação? Fora da caridade não há salvação. O que é salvação? Salvação é os da direita vai para o céu, os da esquerda vão para o inferno. Não. Salvação é desenvolvimento pessoal. Salvação é individual. É aquilo que eu faço dentro do meu planejamento encarnatório, do momento que eu estou passando aqui na minha vida, dando o meu melhor e me desenvolvendo. E aí eu vou colher os frutos de tudo isso na espiritualidade. A minha salvação ou a minha queda. Né? Boas consequências ou consequências negativas. Porém, é condição para a minha salvação, é condição para a minha evolução, caridade. Então, se Deus me deu um dom, conforme Paulo fala, uma mediunidade, uma aptidão física que eu tenho, né? Porque mediunidade é aptidão física e pode ser ela trabalhada e desenvolvida. Se eu não usar ela para o bem, ela é morta. Ela não dá frutos. É igual a figueira seca, né? Ela não dá fruto, ela seca. Não tem aquela passagem de Jesus da figueira seca? Então é justamente isso. A gente usar um dom para nada. E quantos dons a gente não enterra? Não tem a passagem dos talentos, né? Você vai lá, ganha os talentos do Senhor e um enterra, o outro multiplica. Aquele que multiplicou, o Senhor falou, toma mais 10. E o que enterrou? Vai embora, servidor infiel. Porque você pegou, eu tinha medo, Senhor, então eu pegou e enterrei os dons. Quantos dons a gente não enterra? Por quê? Porque a gente quer usar de maneira equivocada. Eu quero usar para o meu benefício pessoal, seu Ferrari lá, pegou o dom dele para ganhar dinheiro. O outro lá, que a mediunidade, ele queria assim, vai descer com aquilo, ele queria os aplausos, né? Se queria os aplausos, já recebesse a recompensa.
Agora, a recompensa aqui é prometida para aqueles que fazem bom uso, que é o valor para o espírito, né? Que é aquilo que a gente leva a eternidade afora. A gente só vai receber se utilizar para o bem, né? Para aquilo que vai desenvolver o nosso espírito. Então, eu já falei bastante do que vai vir aqui, né? Agora a gente vai lendo, e se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum complemento, quiserem fazer alguma pergunta, a gente vai seguindo juntos. Com a revivescência do cristianismo puro, né? Fala-se do cristianismo redivivo. O que é revivência? Reviver o cristianismo puro nos agrupamentos do espiritismo com Jesus, verifica-se idêntica preocupação às que torturavam os aprendizes dos tempos apostólicos, no que se refere à mediunidade. Então, a mediunidade era assunto lá de Paulo. Paulo veio quando ali? Alguns anos após, logo após, né, o desencarne de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Né? E lá ele já estava orientando os seguidores, né, nós, hoje, sobre a mediunidade. Não com os mesmos, vamos dizer assim, com os mesmos recursos que hoje nós temos. Mas lá ele já estava dando essa orientação. Né? E ele fala assim, por que no cristianismo, na revivescência do cristianismo puro, por que dizem que o espiritismo é esse cristianismo redivivo? Né? É trazer novamente para nós a essência, né, do cristianismo. Porque lá no começo, nos primeiros, vamos falar, nos primeiros 200 anos ali, né, o que eles ainda estavam com aquela presença, com os ensinos de Jesus bem bastante vivos, né? Aquela demonstração dos mártires, né? Da fé, da vivência, daquela, vamos dizer assim, ainda nós não tínhamos colocado todas os nossos interesses pessoais em primeiro lugar. Então, muito do que os espíritos falaram ao longo do tempo foi sendo podado. Por quê? Porque não é interessante você colocar orientações que vêm em choque com aquilo que me convém. Né? O que o Espiritismo ele faz para nós? Ele nos retorna à origem, onde a gente vai tirar aquilo que é de interesse pessoal e vai colocar como prioridade aquilo que está sendo explicado. Então, se eu falar, olha, aqui hoje nós temos o Espiritismo da irmã Anastácia, porque a nossa casa acredita nisso? Não. É o Espiritismo. É o Espiritismo com Jesus, é o Espiritismo que Kardec codificou. A gente não pode fugir das bases. Da caridade, do amor, do desapego, da reforma íntima, né? Do dar gratuitamente aquilo que gratuitamente nos foi concedido, e assim por diante. Por quê? Porque não existe o Espiritismo do Augusto, o Espiritismo da Lourdes, o Espiritismo do Emerson. É o Espiritismo, que são as vozes dos céus, os nossos irmãos desencarnados, trazendo para nós aquilo que são as verdades de Deus. Falando, olha, esse é o caminho, vocês querem seguir, vocês vão colher coisa boa. Se vocês não querem, paciência. Né? Escolha, plantio e colheita. Vai poder fazer de novo depois, mas de que jeito? Vai saber lá. Né? Então, a mediunidade é um desses pontos, né? Que sempre estiveram presentes nos meios religiosos. Né? E agora o Espiritismo está resgatando e colocando a sua verdadeira utilidade, como deve ser exercido. Hoje nós temos recurso para isso. A maioria dos trabalhadores na evangelização, não evangelização só a parte de evangelização infantil, né? Evangelização no sentido do evangelho ser o norteador do nosso trabalho, né? Então, nós, todos os trabalhadores na evangelização, inquieta-se pelo desenvolvimento imediato de faculdades incipientes. Faculdade incipiente é uma faculdade nascente, que está começando. Então, o trabalhador veio aqui para casa, ele já quer fazer tudo. Né? Nossa, mas eu já quero sentar na mesa mediúnica, eu já quero dar comunicação, eu já quero fazer uma palestra, eu já quero ter evidência. Né? Eu acredito que é uma vontade nossa, porém é uma vontade que às vezes ela não está pautada em entendimento. Eu posso falar por mim mesmo. Né? Eu sempre quis ser médium, sem entender de mediunidade, sem saber que era ser médium, sem saber o compromisso que era ser médium, sem saber a disciplina de ser um médium, sem saber o que a mediunidade realmente significa. Que na verdade, conforme
quando nós fomos convidados a trabalhar como médiuns, a irmã, ela chegou e falou, olha, vocês não estão firmando um compromisso com a Anastácia, não estão firmando um compromisso com a casa, vocês estão firmando um compromisso com Jesus. Olha a responsabilidade de você firmar um compromisso com Jesus. Por quê? Porque não tem exceção. Eu não posso chegar hoje e falar, hoje eu vou fazer tudo o que eu quero e amanhã eu venho aqui e tá tudo normal. Vocês imaginam eu fazendo um monte de arruaça pra rua, vocês vendo lá depois amanhã e falando, nossa, eu vou receber o passe do Augusto. Misericórdia. Não é? Eu saio fazendo mal pra todo mundo e falei, o cara quer vir dar passe em mim, o que ele tem pra passar pra mim? Não tem um compromisso de mudança, não vai falar que eu sou santo, que eu não faço um monte de bobagem, né? Mas você tem que estar tentando pelo menos ser um pouquinho melhor, porque senão aí não está valendo. Porque Kardec ensina que o bom espírita é aquele que a cada dia tenta ser um pouquinho melhor. Falar perfeito, ninguém ia estar aqui, ninguém ia trabalhar. Porém, você está tentando, você está buscando, é um compromisso que nós fizemos. Você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que se dispor a chegar mais cedo, a sair mais tarde, a quem sabe tantas coisas que a gente se abdica para poder realizar um trabalho. Então ser médium não é só vir aqui, sentar na mesa mediúnica e agora eu vou dar minha comunicação e agora eu estou indo para casa. Tá tudo certo. Né? Então nós queremos um desenvolvimento imediato de uma coisa que precisa ser maturada, fortalecida, tem que crescer, tem que se desenvolver, tem que ser lapidada. Né? Em determinados centros de serviço, exigem-se realizações superiores às possibilidades de que se dispõe. Em outros, sonha-se com fenômenos de grande alcance. Então é igual eu falar, eu quero ser igual o Chico. Não dá. É outro patamar de espírito, de amor, de preparo, de missão. Né? Como existem outros grandes missionários que vão fazer um trabalho de grande escala, né? Que vai refletir em milhões de almas. Mas cada um segundo aquilo que tem capacidade. Se hoje eu tenho capacidade de acender um fosforinho, que seja, né? O outro é um holofote. Cada um, quem sabe você não vai crescendo a sua luzinha, vai melhorando a sua possibilidade, vai expandindo, né? Mas sempre entendendo o porquê você está fazendo, né? Quantas e quantas vezes para fazer uma palestra você não tem que parar e falar, por que eu estou fazendo isso? Você está fazendo para se aparecer ou você está fazendo para levar uma mensagem de algo que você tem uma facilidade ou que você está sendo inspirado para fazer? Porque nem tudo que a gente fala aqui é nosso. Muita da espiritualidade que está aqui nos guiando. Mas não sou eu falo muito bem. É o tipo de visão que você está tendo. É o tipo de entendimento da missão que você está recebendo. Né? E aí a gente vai perdendo todos os méritos e a salvação vai ficando distante. Né? Nós vamos recebendo os louros da terra, né? Os aplausos aqui na terra, que é aquilo que muitas vezes a gente deseja e perde a verdadeira recompensa. Né? O problema, no entanto, não se resume à aquisição exterior. O grande ponto, seja da mediunidade como seja de qualquer recurso que nos é concedido por Deus, é a aplicação, é a consequência que ele traz. Né? Então, se eu uso a mediunidade para mim mesmo, estou enterrando meu talento. Agora, se eu faço ela, né, seguir e gerar consequências conforme as leis de Deus, ótimo. Né? Enriqueça o homem a própria iluminação íntima. O que a Regina falou hoje? De uma das nossos compromissos? Reforma íntima. O que é isso? Transformação no bem, né? Que é a grande proposta do Espiritismo para nós. Transformação. Eu entender o que acontece comigo, eu entender as leis que regem o universo, eu entender o que Deus espera de mim, mas sabendo que cabe a minha postura, o meu trabalho, né? Usar o meu dom, usar os recursos que me foram concedidos para, né, a minha transformação. E, consequentemente, eu me transformando, eu vou ajudar a transformar o meu redor. Né? Então, enriqueça o homem a própria iluminação íntima, intensifique o poder espiritual por meio do conhecimento e do amor, e entrará na posse de tesouros eternos de modo natural. A gente quer as grandiosidades, né? Mas a grandiosidade às vezes está em estudar, em se dedicar, em se melhorar, em se reformar, e isso vai naturalmente fazendo com que a gente
se engrandeça, né? Muitos aprendizes desejariam ser grandes videntes ou admiráveis reveladores, embalados na perspectiva de superioridade, mas não se abalançam nem mesmo a meditar no suor da conquista sublime. Então queremos todos, por nosso orgulho, por nossa vaidade, né, sermos destaque, seja numa obra mediúnica, seja numa evidência de grandes poderes, né? Mas, na verdade, tudo isso é conquistado com muito suor, né? Vamos pegar o exemplo do nosso maior exemplo. Não vamos falar de Jesus, vamos falar mais próximo agora de nós, o Chico, né? Existem relatos, né, dele saindo na madrugada, depois de atender a noite inteira pessoas necessitadas, né? Ia tomar um cafezinho lá, e a pessoa que atendia ele falou: "Meu, mas seu Chico, esse negócio de ser espírita é muito difícil, né? Vocês não dormem, vocês não descansam, né? Então, imagine o cara aqui, ó, se dedicando a vida dele para o próximo. Ele trabalhava, né, porque os recursos que ele tinha para se sustentar eram do trabalho dele, e tudo aquilo que ele ganhava ele revertia em prol dos assistidos dele, né? Então a gente vê que aquele que é grande, ele não é grande somente porque Deus o concedeu assim. Ele é porque ele merecia estar naquele patamar, naquele ponto, naquela missão que ele estava desempenhando, né? Por isso que deixou um legado, né, de obras influenciando e ainda a influenciar uma infinidade de pessoas, que foi reafirmada pela postura dele, né? Vamos dizer assim, a credibilidade dele foi assinada ali com a conduta dele, com o amor dele. Quantos não acreditam no espiritismo, mas falam que aquele Chico era bom? Ele era, né? Mesmo de outras religiões. Não é? Mesmo pessoas. Ele foi tido como, acho que, o homem do século, não foi? Uma votação. Foi isso? Foi? É do século? É o homem do século, é o homem mais, tem outra palavra, foi realizado pelo Silvio Santos na época que ele fez. Então, não foi. Os espíritas com certeza se engajaram nessa, né? Mas Chico, ele, o exemplo de amor, o que ele fala eu não acredito tanto, mas que ele era bom, ele era, né? Essa não é a minha palavra, né? A palavra de quem não acredita. Inclinam-se aos proventos, né? Aos rendimentos, querem a paga, mas não cogitam do esforço, né? Querer receber aquilo que não merece, né? Nesse sentido, é interessante recordar que Simão Pedro, cujo espírito se sentia tão bem com o mestre glorioso no Tabor, não suportou as angústias do amigo flagelado no Calvário. Então Pedro, né, que também foi um exemplo de transformação, de trabalho, de perseverança, ele também, né, vacilou ali um pouquinho, né, no momento dos momentos derradeiros ali do Calvário de Jesus, né? Então o que ele coloca aqui, né? Que existe a parte boa e a parte ruim, né? Quando você está com o mestre ali, firme, forte, mas vai ter a hora da dor, a hora da dificuldade, a hora da... E aí a gente, às vezes, pode vacilar nesses momentos, né? Não são só os aplausos e as coisas boas, né? No meio do trajeto sempre tem as dificuldades, né? É justo que os discípulos pretendam o engrandecimento espiritual, né? Que é a proposta para cada um, né? Que a gente cresça, que a gente se desenvolva espiritualmente. Todavia, quem possua a faculdade humilde, não a despreze porque o irmão mais próximo seja detentor de qualidades mais expressivas. Então não é porque a minha mediunidade, ela às vezes não é tão, vamos dizer, tão utilizada, não é porque eu não tenho evidência, não é porque eu não faço isso, não é porque eu não estou no destaque na frente da casa, que você não tem a sua função. Lembra lá de Paulo falando, olha, tem um que é os olhos, tem um que é os ouvidos, tem um que é o braço, porém, o todo não funciona sem aquele um, né? Às vezes aquilo que... Quantas e quantas vezes dentro de um trabalho mediúnico a espiritualidade já nos orientou, às vezes aquela pessoa que está sentadinha ali, em prece, com o pensamento elevado, está trabalhando muito mais, doando muito mais, sendo muito mais útil do que às vezes aquele que está dando a comunicação, aquele que está numa posição que nos parece ser a mais importante, né? Trabalhe cada um com o material que lhe foi confiado, convicto de que o Supremo Senhor não atende no problema de manifestações espirituais conforme o capricho humano, mas sim de acordo com a utilidade geral.
Então ali, novamente, a utilidade. Então, para finalizar, ele coloca para nós. Deus não está a capricho, eu quero tanto agradar o Walter, vou deixar ele ser um médium específico. Não. Dentro, hoje, do planejamento da vida do Walter, ele vai ter isso e ele pode utilizar isso para gerar bem para ele mesmo e bem para o próximo. Se fosse motivo de queda para nós, não teríamos. Nossa, mas é muito pesado o fardo que Deus me deu. Não. Às vezes eu não tenho a vontade ou a força suficiente para utilizar disso para o meu engrandecimento e para o dos outros, né? Igual aquele que enterrou o talento. Né? Acho que eu não vou fazer nada não, porque vai que eu perco o talento e o Senhor não gosta. Então eu vou enterrar e cavar ele aqui, né? E a gente acaba perdendo a oportunidade que nós estamos tendo aqui. Qual que é o ponto forte de tudo isso? É a gente entender, é o que o Espiritismo faz. Ele nos dá recursos para a gente entender o que a gente está fazendo aqui. O que cada um está fazendo aqui, o que eu estou fazendo na minha vida. Onde que eu estou gastando meu tempo? Onde que eu estou gastando meu esforço? O que eu estou fazendo com os recursos que me foram concedidos? E a gente vai fazendo a autoanálise. Não é a reforma íntima, eu não consigo reformar a Lourdes. Eu posso reformar a mim mesmo. Posso ajudar. Você fala, Augusto, eu preciso de ajuda em tal coisa. Vamos lá. Mas, no mais, cabe a ela. Não cabe a cada um de nós se avaliar, né? Conhece-te a ti mesmo. Para saber onde que a gente precisa ajustar. E melhor aproveitar a nossa caminhada. Aí eu gostaria de trazer algum ponto, quer fazer um comentário. Tudo certo nas manifestações, Marco? Não, só lembrando que ter mediunidade é ter responsabilidade, né? E como a irmã orienta, você não precisa trabalhar com a sua mediunidade, porém você precisa estudar para entender a sua mediunidade, né? Tanto que muitas pessoas que vêm para o atendimento, que têm uma mediunidade ostensiva, né? Ela convida a participar do estudo para entender a mediunidade e se equilibrar, vamos dizer assim, né? Para a mediunidade não ficar tomando conta e no judiado encarnado. O que o Marcelo falou, a mediunidade ela é uma aptidão, né? A gente tem ela, né? Às vezes as pessoas não sabem lidar com ela e isso não é uma escolha, você tem. É igual eu tenho uma deformidade, eu vim com um problema congênito, eu não tenho opção, eu tenho a opção de tentar melhorar, tentar reverter, tentar controlar, tentar acertar, tentar medicar. Né? A mediunidade também é assim. Eu não quero trabalhar. Livre-arbítrio. Eu escolho não querer ser médium, não querer utilizar... Escolher ser médium não dá, né? Porque a gente é espírito também, então nós temos essa capacidade de interação. Porém, eu posso não querer exercer um trabalho mediúnico. Então, cabe estudar e controlar isso para que isso não reflita negativamente e nos traga prejuízos, né, na nossa caminhada. Olha, eu enxergo os irmãozinhos. Tudo bem, mas eu não posso estar andando o tempo todo enxergando os irmãozinhos. Eu não posso estar dando comunicação dos irmãozinhos na rua. Estou no meu trabalho lá dando comunicação. Então cabe o equilíbrio necessário para que isso seja sadio, né? É que nem aquela cena do Divaldo no trabalho, né? Tá morto, tá vivo, tá morto. Me avisa, né? Se for encarnado, você me avisa. Certo, gente? E nessas questões, né? Eu acredito que todos os trabalhadores da casa estão à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, algum tipo de dificuldade ou qualquer coisa que aflige qualquer um de vocês, né? O que não tiver dentro do nosso conhecimento, nós podemos estar estudando, passando para quem tenha também recursos para estar ajudando a cada um. Tá ok? Então, uma boa continuidade de trabalho a todos, que Jesus, que Maria possa continuar nos auxiliando nessa empreitada, que assim seja. Amém.